Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos continuar hoje lendo e comentando o livro de Reis. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica nesse ano de 2021 e estamos então comentando a Bíblia desta forma. E hoje a leitura é em 1 Reis 22 e 2 Crônicas 22, mas eu vou começar falando sobre a idade de Elias, e depois eu vou entrar em 1 Reis 20 e 21, que era a leitura de ontem, tentando fazer, claro, chegar no comentário de hoje. Embora nós vamos com Elias até 2 Reis 2, né? Ou seja, nós vamos entrar, 2 Reis 2 vai ser dia 2 de julho. Essa semana ainda, aí encerra a história de Elias. Mas vamos lá então. Eu estava comentando com a Renata, agora no particular, né, no privado, que eu gosto de perguntas que me instiguem. E ontem, com a pergunta da idade de Elias, é uma coisa que não está na Bíblia. Eu fiquei assim bem curiosa, principalmente porque eu sabia, eu já tinha estudado, mas eu não lembrava. E aí eu fui rever as minhas anotações e acabei verificando alguns livros também. Depois eu vou mostrar nos stories a pesquisa lá que eu fiz, a enquete que eu fiz, deu ali quase 100% ou 100%, não lembro, para mostrar os livros que eu usei. Então depois eu vou mostrar lá. Então vamos falar de Elias rapidamente aí, da idade dele, já que a live de ontem foi toda sobre ele. Em primeiro lugar, a Bíblia não traz a idade dele, não traz muitas informações a respeito de sua vida pessoal, mas muitas coisas nós deduzimos. Então, por exemplo, Elias veio do interior. Isso a gente deduz pelo capítulo 17 e versículo 1, praticamente toda a biografia dele está aqui nesse versículo, fala-se muito pouco depois disso. Todas as outras coisas são deduções. Então, olha só, 17:1. Elias o Tisbita. Então, Tisbita trata ali da família que era dos moradores de Gileade. Então, Gileade era um lugar, neste tempo e hoje também, é uma região pobre, considerada nesta época. Hoje mudou, mas não mudou assim tanto, mas continua sendo uma região subdesenvolvida. Então, olha só, a região de Gileade, a região da onde Elias veio, é uma região muito parecida em questões de desenvolvimento, em nível social, muito parecido com a região de onde Jesus veio, Galileia, tá? Então são regiões pobres, assim, mais pobres em relação ao restante de Israel. São regiões que dependem muito de agricultura, de pesca de lago, desse tipo de coisa. É uma região considerada subdesenvolvida. Então, quando Elias sai ali de Gileade e vai para a região ali onde estava Acabe, onde tudo aconteceu, ele era considerado um provinciano. Sabe o que é isso? Provinciano é uma palavra mais acadêmica, né? Mais culta, mas é considerado o dito cujo que nós chamamos de caipira, tá? Então, Elias chegando ali na região mais urbana de Israel, ele era considerado então um caipira, provinciano. E ele era adorador único e exclusivo do Deus de Israel. E o povo ali já estava, em sua maioria, pervertido, idólatra, idolatrando os bezerros de ouro, idolatrando os deuses ali de Baal, o deus Baal, né, que a Jezabel tinha colocado. Então, para eles, né, para quem estava adorando Baal, eles se consideravam modernos. Olha, adorando Baal. Então, teve ali um preconceito com Elias nesse sentido, porque ele era provinciano, caipira, de uma região subdesenvolvida, provavelmente de uma família mais simples, mais pobre. Com certeza ele sofreu ali esse baque social, cultural, pelas pessoas e não por ele. Então, este versículo aqui, esse 17:1 de Reis, é a única informação que se tem de uma forma direta sobre Elias.
O que se entende na leitura de toda a história de Elias? Bem focada, que possivelmente ele não era casado, ele era um homem sozinho. Por quê? Porque em momento nenhum Deus ia tirar um homem, Deus, o que criou o casamento, ia tirar um homem, um líder de família, da sua casa, da sua família, por tanto tempo. Tá? Ele ficou 3 anos e meio, um período de fome, sozinho, né? Lá no Ribeiro e depois na casa da viúva. Depois, o restante do tempo, ele se encontra então com Eliseu e vive com Eliseu por 10 anos. Então, se ele tivesse família, esposa, filhos, esse tipo de coisa, certamente a Bíblia estaria contando isso, porque é um ponto de prioridade na vida de um homem. Então, entendemos que Elias era um homem sozinho. E até por isso, um dos aspectos dele como homem era a questão da solidão, que depois que ele correu ali na frente do carro de Acabe e fugiu, né, com medo de Jezabel, essa solidão dele, que antes ele conseguia equilibrar e tratar muito bem por conta de toda, né, sua intimidade com Deus e tudo isso, nesse momento, devido ao agravamento do cansaço, a questão da alimentação e tudo que nós comentamos ontem, essa solidão se torna então ali um ponto negativo. E depois do capítulo 19, depois de Deus tratar ali e restaurar a saúde mental de Elias, e a saúde física e tudo, o capítulo 20 nós não vamos ouvir falar de Elias. Muito pouco do 20, 21 e 22, pouquíssimos momentos que nós vamos ver Elias. Entendemos que ele estava tendo um período ali de descanso, de maior restauração ali da sua saúde. E até porque ele já estava com Eliseu, então Eliseu conseguia dar esse suporte para ele. E quando ele reaparece, né, nos pontos que ele reaparece a partir de agora, né, no 20, 21, 22, e no capítulo 1 de Reis, nós vamos ver que ele não aparece mais atuando sozinho, porque Deus colocou um companheiro, né, um assistente para ele, que foi Eliseu, para fazer companhia, inclusive nessa questão aí para tratar a solidão. E nós vamos ver também a atuação de outros profetas. Então, até o capítulo 19, há uma atuação de Elias muito na ação, no movimento. Levanta e anda, levanta e vai em tal lugar, faz tal coisa. Então, muito movimento, muita ação da parte de Elias. Do capítulo 19 em diante, quando Deus restaura, fala com ele, tudo, a partir dali, essa questão do movimento, da ação de Elias de um lado para o outro, ela se reduz e ela passa a ser mais, o ministério dele muda de aspecto e passa a ser um ministério mais voltado para a palavra, para a profecia em si. Então, nós vamos ver muito mais essa parte do ministério de Elias, de falar a partir, então, desse momento em que Deus fala com ele ali naquela brecha, que provavelmente o extra bíblico, né, os livros falam que foi a mesma brecha ali de Moisés. O que a gente entende com isso também? Que ali em 1 Reis 19 em diante, quando Deus muda esse aspecto no ministério de Elias, entendemos que a idade também estava ali dando batente. E aí, entregando a idade, né, gente? A idade que eu tenho hoje é muito parecida com a idade de Elias nesse período aqui de 1 Reis 19, muito perto, e realmente o cansaço começa a pegar em determinados aspectos. Claro que a gente não pode comparar de forma nenhuma a nossa idade hoje com a idade dele lá. Eles andavam a pé, dias e dias, quilômetros e quilômetros, tinham uma vida muito mais desgastante fisicamente do que o que nós temos hoje. Então não dá para comparar, mas assim só para a gente dar uma situada. Então vamos lá. Então, como eu já disse, a Bíblia não fala da idade de Elias, mas a gente deduz. Então, quando a Bíblia não fala, quem estuda isso, né, essa parte de idade, quem gosta, a gente usa de diversas formas e cada um tem o seu jeito. Como é que eu gosto de fazer? Eu vou situando os capítulos, um em cada linha, ou pulo um pouquinho, ou especificamente para isso eu fiz um em cada linha. E aí eu vou colocando as informações que eu encontro a respeito do tempo. Então, por exemplo, se foi no reinado tal, se dá essa informação, ano tal, reinado tal, eu vou ali já identificando isso, tá?
Depois que eu faço essa pesquisa na própria Bíblia, se eu não encontro a informação da idade, aí eu vou nos livros e outros comentários e outros recursos que a gente pode ter, tá bom? Vídeos, enfim. Só que aí, quando não está na Bíblia, a gente precisa do extremo cuidado de sempre dizer mais ou menos, possivelmente, estudiosos afirmam que, né, esse tipo de coisa, e não afirmar com toda certeza a idade da pessoa, no caso aqui de Elias, tá? A gente precisa ir com bastante cuidado, para não cometer nenhum erro. Então, o que eu fiz, né? Eu numerei ali 1 Reis 17 até 2 Reis 2, que é o tempo de história de Elias. Então, o que eu já marquei ali, né? O 1 Reis 17, coloquei o versículo 1 ali, não tem data. E aí tem algumas linhas de contagem de data, eu sigo uma linha específica que dá para 1 Reis 17 o ano de 910 antes de Cristo, tá? Tem muitas linhas, porque não se tem certeza de datas nesse período, então tem principalmente aí 2 linhas de datas, eu sigo essa, que me situa em 1 Reis 17 como o ano de 910. Estando certo ou errado essa data, não importa tanto, eu quero descobrir a idade de Elias, então eu preciso ir aí no mais ou menos, tá bom? 1 Reis 18, já no versículo 1, fala no 3º ano de fome. Então, se é o 3º ano, e daí eu sei que nesse ano tem mais os 6 meses, que dá lá no versículo 45, então eu já situo ali 906. Por que de 910 para 906? Porque no 910, que é de 1 Reis 17, não fala quantos meses, e certamente não era o primeiro dia do ano. Então eu já jogo ali 1 Reis 18 como sendo o ano 906. Que também é o mesmo ano de 1 Reis 19, porque 1 Reis 19 acontece em sequência do caso ali com os adoradores de Baal. E aí eu já faço uma marcação aqui para mim, dizendo o seguinte, né, que no ano de 906, então, 1 Reis 19 foi o ano que Elias encontrou com Eliseu. Aí 1 Reis 20, 1 Reis 20, quando a gente vai lá para Crônicas, eu consigo deduzir, só que eu não anotei os versículos aqui ontem à noite, que tinha se passado aí cerca de 5 anos, então já é o ano 901. 1 Reis 21, e aí eu vou lendo e passando o tempo e fazendo essa dedução e acompanhando com a linha também do estudioso dos estudiosos. 1 Reis 21 eu situei em 899, 1 Reis 22 em 897 a.C., 2 Reis já vira ali 896, 2 Reis 1 e 2 Reis 2, 896 também. Vou colocar foto disso depois, embora seja assim, anotações particulares, eu coloco a foto lá nos stories. Em 896, lá em 2 Reis 2, acontece o arrebatamento de Elias. Então eu fiz uma anotação aqui, Elias e Eliseu viveram ali juntos, então, como o mestre e o seu discípulo, por 10 anos, desde lá, 1 Reis 19, ano de 906, até 896. Bom, aí não tem na Bíblia, eu li tudo de novo ontem à noite isso, não tem na Bíblia, então, a idade de Elias. E aí sim eu vou, então, pesquisar. Como eu já disse no início dessa live, depois eu vou mostrar os livros que eu usei lá nos stories. Depois pode ser hoje à tarde ou hoje à noite, mas vai ser hoje. Bom, aí eu vou para os estudiosos, para os livros. Tem um livro aqui espetacular, que fala sobre os personagens da Bíblia. É espetacular, indico comprar, quem tiver condições. Ele é excelente. Mesmo nesse livro excelente, não tem idade de Elias. Então eu vou pesquisando aí, vou lendo. Aí eu achei em algum lugar uma dedução, e o próprio escritor, ele coloca ali como dedução, tá? Então há uma dedução, inclusive com base no livro do Flávio Joséfo, é muito aproximado dessa data, que Elias provavelmente nasceu no ano de 949, tá? Antes de Cristo. Então,
Aí pega-se a calculadora, quem não está acostumado com os números, né? Fazer de cabeça. Ele foi arrebatado em 896, então ele certamente tinha 53 anos quando foi arrebatado, se estiver certo. Ontem na live eu falei assim, olha, de cabeça, não lembro, não olhei, não verifiquei, mas de cabeça me parece que Elias tem entre 40 e 50 anos. Isso significa o quê? Que em 1 Reis, aí eu vou voltar, né? Eu vou voltando nas anotações com base na Bíblia. Então, se ele realmente nasceu por volta dessa data de 949, em 1 Reis 17, ele tinha 39 anos. Em 1 Reis 18 e 19, que foi quando aconteceu o caso lá com os adoradores de Baal, com o fogo de Deus consumindo o holocausto, né? 1 Reis 18, e depois a depressão dele em 19, a possível depressão, ele tinha então cerca de 42 anos. Como ele ficou aí, né? Cerca de 10 anos ali com Eliseu, então ele tinha aí entre 52 e 53 anos quando foi arrebatado. Então vamos lá, vamos responder aqui a pergunta. Jana, por que ele era considerado, além de famoso, considerado problemático? Então, sobre a questão da fama, eu falei no domingo, que eu expliquei, é bem interessante assistir lá, eu expliquei do porquê da fama dele, né? Ele, como profeta oral, ele é um dos maiores. Agora, a questão do problemático, ele é bem... complicado falar que ele era problemático, né, gente? Tá? Eu não concordo com o ponto de que ele era problemático. As pessoas chamam ele de problemático por conta do capítulo 19. Jaqueline que perguntou, né? Você assistiu a live de ontem? No capítulo 19, as pessoas falam que ele era problemático por causa do capítulo 19, tá? Ele teve ali... Possivelmente, eu também não gosto de afirmar que a Bíblia não garante, não dá sintomas suficientes, mas ele teve possivelmente depressão, tá? Quem diz depressão também, ele teve depressão, então ontem eu falei sobre isso. Por isso, as pessoas costumam falar que ele foi problemático por conta do capítulo 19, que aponta para uma depressão, porque ele pediu a morte. Ontem eu falei bastante sobre isso, a live inteira foi o capítulo 19 ontem. Então, Jaqueline, eu sugiro tentar assistir aí a de ontem, mas é porque as pessoas apontam essa depressão. No entanto, eu vejo que a depressão de Elias e até o medo que ele sentiu de Jezabel, ele tinha acabado, gente, de passar por aquela situação no Monte Carmelo, onde os 450 adoradores de Baal foram mortos depois por ordem dele. Então, eu expliquei bem ontem a questão dessa possível depressão dele. E aí, no caso de Elias, né, porque a depressão ela tem 3 fontes. Primeiro, o desequilíbrio físico. Então, eu acredito que no caso de Elias foi o desequilíbrio físico, o cansaço, a alimentação diferenciada por 3 anos e meio devido à fome, a tensão, não medo e nem preocupação que ele passou no Monte Carmelo, lá na questão dos adoradores de Baal, mas a tensão, porque por mais confiante que ele estivesse em Deus e fazendo tudo o que Deus mandava, a tensão, né? Ele ficou uma tensão muito grande. Então, quando junta todos esses aspectos, a tensão abalou ele ali na questão psicológica e depois até espiritual, porque ele teve medo de Jezabel. A questão física, 3 anos e meio se alimentando mal. Mal não, né? Porque Deus supriu a alimentação para ele. Mas quando ele saiu do Monte Carmelo, depois dele correr na frente do carro de Acabe, ele deveria ter ido descansar para ter esse reequilíbrio físico de volta. No entanto, o que ele fez? Ele levantou e foi para o deserto. Não obedeceu a Deus, então ele não descansou. E aí tudo isso culminou nessa possível depressão. E por isso que as pessoas falam problemático. E aí eu não concordo com o termo problemático para ele, por ele que passou por muitas coisas, fez milagres em nome de Deus, passou por muita coisa mesmo, gente. A gente não chega nem perto de Corvo.
ele comeu comida trazida no bico do corvo. Passou por muita coisa. Então eu não entendo Elias como problemático. Eu entendo ele como diferenciado, um homem muito usado por Deus, mas um homem que viveu até essa idade aqui, até a 1 Reis 19, que aí ele estava aí com seus 42, 43 anos, ele viveu uma vida muito sozinho, de muita solidão, em prol, por conta da obediência dele a Deus, em atender e cumprir o seu ministério. Então, dá uma olhadinha, já que eu resumi a live de ontem, que usei os minutos aqui para resumir bastante. Mas é interessante, né? Quem não assistiu, assistir, porque eu explico bem essa parte aí dessas interferências, mas, né, o melhor, que é o do capítulo 19, é que nós vemos os princípios que Deus dá para não chegarmos à depressão, como Elias chegou, possivelmente, né, como eu disse, não dá para não usar o possivelmente, porque a Bíblia não garante isso, né, é o nosso entendimento que ele teve depressão. Tem os princípios que Deus dá ali para combater a depressão e para evitar que ela aconteça, tá? Eu comecei isso mesmo, Elias significa meu Deus é Jeová, ou o Senhor é meu Deus, isso mesmo. A depressão ela tem 3 principais fontes, então quem está passando por depressão, ou quem acha que está, qual que é o caminho? Se a gente vai no médico, e esse médico imediatamente, na mesma consulta, ele já indica medicamento, vai atrás de uma segunda opinião, ou até de uma terceira. O que acontece? A depressão tem, em primeiro lugar, uma fonte que é o físico, é o desequilíbrio físico, que foi o que aconteceu com Elias, tá? Então, os médicos bons para diagnosticar a depressão, eles sempre precisam pedir exame de sangue, um exame químico, que eles vão verificar, e aí principalmente mulheres, quando estão acima de 35 anos, até passar os 2 primeiros anos da menopausa, tem um desequilíbrio químico muito grande, acima dos 35 até 2 anos depois de iniciar a menopausa. Tem esse desequilíbrio enorme dos hormônios, um desequilíbrio químico, e muitas vezes esse desequilíbrio é afetado e é mais profundo e a pessoa desenvolve depressão, tá? Então, os bons médicos para diagnosticar depressão são aqueles que, em primeiro lugar, pedem exames de sangue, de hormônios, um exame de sangue completíssimo. Então, primeiro é verificar se não tem desequilíbrio químico. Segundo, é verificar o passado, porque depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Então, quem tem depressão precisa olhar para trás, onde começou, se foi um evento de muita dor, se foi um trauma, o que for, e tratar isso. E o terceiro motivo de depressão é o pecado, tá? Então, um pecado na pessoa que diz que serve a Deus, ele pode sim levar à depressão. Então, precisa olhar para a questão espiritual também. São as 3 fontes de depressão. O químico, em 6 meses, precisa tomar medicação para resolver, entre 6 meses e 1 ano, não menos que 6 meses, resolve. O segundo ponto, que é de trauma, de passado, de alguma coisa assim, remédio ajuda e terapia com psicólogo também ajuda, mas não resolve, tá bom? O emocional precisa ser curado por Deus, embora precise de ajuda, ou uma terapia com psicólogo, ou passar por um aconselhamento bíblico, alguém que tem experiência no assunto. E o terceiro pecado, gente, se for depressão por conta de pecado, é num piscar de olhos. Assumir que pecou, reconhecer que pecou contra Deus, confessar o pecado, pedir perdão e receber o perdão. E amém. Porque com Deus as coisas são assim. Então vamos lá. Capítulo 20. Acabe vai lutar então contra Ben-Hadad. Lembram de Ben-Hadad? Ele havia feito já aliança com o rei do Reino do Norte para destruir Josafá lá em Jerusalém, para ir lá e cercar a cidade e não deixar os judeus saírem. E aí Ben-Hadad vai lá e começa a construir Ramá na frente ali de Jerusalém, de forma a impedir que os judeus saíssem ali do Reino do Sul. Josafá foi lá e cortou essa aliança, né, que
fez diferente, né? Fez uma nova aliança ali com ele, que também não deveria, né? É isso. E aí o que acontece aqui então? Aqui muda de figura, vai Acabe e luta então contra Ben-Hadad. Deve ter ficado no resquício de lá. Vence essa luta, mas vence como? Justamente Acabe, dos reis até agora, que tinha tido até agora no Reino do Norte, Acabe foi o pior rei, foi o rei mais perverso, mais mal, de maior maldade. É claro que cada vez mais na história do Reino do Norte, que é o Reino de Israel, um rei é pior que o outro. Então começou com Jeroboão, que colocou ali a idolatria e obrigou todo mundo a praticar a idolatria, né? Obrigou, entre aspas, colocou ali como sendo algo que o rei estava exigindo. Depois dele Nadab vem, é pior que Jeroboão. Baasa vem, é pior que Jeroboão. Elá, Zimri, teve o suicídio dele ali, ele reinou por uma semana só. Pouco mais de uma semana. Omri também. Cada rei vai sendo pior do que os seus anteriores. Então Acabe, o que vem depois, que é o filho dele, vai ser pior do que ele. Então cada rei do Reino do Norte vai ser um rei pior do que o outro. Tanto é que pela maldade dos seus reis, e aí o povo vai junto, o Reino do Norte só durou 200 anos. Depois de 200 anos, Deus falou basta, chega, não dá, um é pior que o outro. O Reino do Norte foi levado cativo, Samaria foi invadida e saqueada, e o Reino do Norte foi levado cativo. Eu comentei isso já quando nós falamos sobre a divisão do reino. Bom, então, em Reis 20, nós temos do 1 ao 11 o ataque ali, então, de Acabe. Teve um tempo, não foi uma guerra única, não foi essa guerra, na verdade, foi dividida por várias lutas, né? Não foi contínua, teve um intervalo, e aí depois Acabe derrota, então, Ben-Hadad, derrota pela bondade do Senhor, porque ele não merecia vitória nenhuma, porque ele era realmente muito mal, tinha praticado muita coisa má. Depois do 22 ao 30 nós temos então mais uma derrota, por fim, do 31 ao 43, uma aliança de paz. Nós já vamos ler e entender um pouquinho, tá bom? Vamos lá? Capítulo 20, então. Vamos começar lendo aqui. Capítulo 20, eu só queria citar aqui Crônicas. Na verdade, a questão ali com que eu falei, né, ali em Ramá, não foi com Josafá, não, foi com Asa. Asa que lutou contra Baasa ali, que fez, né, foi ali, edificou Ramá e fez aliança com Ben-Hadad. Então esse Ben-Hadad acabou traindo o Reino do Norte quando cortou a aliança e atendeu ali ao rei Asa, que é o pai, né, de Josafá. Então essa história de Baasa ali, do Ben-Hadad não cumprir com a aliança que ele tinha feito com o Reino do Norte, ficou na história. E aí aqui Acabe agora traz isso, vem e luta contra ele, né? A Bíblia não fala de forma direta, mas nós entendemos que teve sim essa questão de guardar ali na história essa condição aí de Ben-Hadad, tá bom? Então vamos voltar aqui para Reis 20. Vou colocar aqui direitinho. Vamos lá. Versículo 1. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, com ele havia 32 reis com cavalos e carros, e subiu e sitiou Samaria, e a combateu. Esses dois reis certamente eram como que vassalos ali, eles deviam para o rei da Síria. Não eram aliados, mas eles eram obrigados a lutar com ele, tá?
De qualquer forma, acabava sendo uma força poderosa. E enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel, dizendo: assim tem dito Ben-Hadad, quando sitiou a cidade. A cidade de Samaria era a capital do reino do norte, do reino de Israel. A sua prata e o seu ouro são meus, e as suas mulheres e seus melhores filhos são meus. Embora Israel estivesse longe de Deus, mesmo assim o povo ainda era o povo de Deus. Então Ben-Hadad, ele não ameaçou só Acabe, na verdade, ele se levantou contra Deus. Embora não tenha se dado conta disso, né? Porque ele disse aqui: a sua prata e o seu ouro são meus, e as suas mulheres e os seus melhores filhos são meus. Então, na verdade, ele está dizendo, né? Os filhos do povo de Deus são meus. Então, foi por conta que Ben-Hadad se levantou contra o povo de Deus, ele perde essa guerra. E não porque ele se levantou contra Acabe. Então Deus deu a vitória para Acabe por bondade com o povo. E o rei de Israel respondeu e disse: como tu dizes, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo o que tenho. E voltaram os mensageiros outra vez e disseram: assim tem dito Ben-Hadad, eu te enviei a dizer: a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos me darás. Além disso, né, os mensageiros falaram para Acabe a mensagem de Ben-Hadad, e Acabe respondeu: eu te enviei a dizer: a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos me darás. E além disso, amanhã, a estas horas, enviarei eu a ti os meus servos, os quais esquadrinharão a tua casa e as casas de teus servos, e tomarão com as suas mãos e levarão tudo o que de precioso tiveres. Então, Ben-Hadad mandou essa mensagem, que foi considerada de ataque, de ameaça, de afronta para Acabe. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e lhes disse: entendei e vede agora como este homem procura o mal, porque enviou a mim por minhas mulheres, meus filhos e por toda a minha prata e meu ouro, e eu nada lhe neguei. Porque Acabe realmente disse: é tudo teu. E lhe disseram todos os anciãos e todo o povo: não o escutes e nem consintas. Ele, pois, respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: dize ao rei meu senhor, tudo o que enviaste a dizer ao teu servo a primeira vez eu o farei, mas isso não posso fazer. Ou seja, deixar entrar ali na casa dele. E foram assim então os mensageiros e levaram a mensagem para Ben-Hadad. E por isso Ben-Hadad o enviou a dizer: assim façam comigo os deuses, e mais ainda, se o pó de Samaria não bastar para encher os punhos de todo o povo que me segue. Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo: diz ele, não se gabe o que se cinge como o que já se descinge. E quando ele ouviu essa palavra, estando bebendo com os reis nas tendas, disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. E eles se puseram, ou seja, ficar preparado para atacar Samaria. Eis que chegou a Acabe, rei de Israel, um profeta. E agora nós vamos ver então Deus falando. Então Acabe, apesar de toda a sua maldade, toda a sua perversidade, todo o mal que ele tinha feito, de tudo que do que ele faz por conta da mulher dele, apesar de tudo isso, Deus continuava olhando o seu povo e cuidando do seu povo, apesar da maldade do rei. Deus cuida do povo. Tens visto essa grande multidão? O profeta falando: eis que hoje eu te entregarei em tuas mãos para que conheças. Ou seja, Acabe não conhecia Deus ainda, não era servo de Deus, ele conhecia de ouvir falar, ele conhecia porque ele era povo de Deus, ele era ali pertencente ao povo de Deus, mas ele não tinha tido um encontro com Deus. Para que conheças que eu sou o Senhor. Então, nesse momento, Deus decidiu então libertar o povo, não deixar que eles passassem por essa guerra com Ben-Hadad. Israel pertencia a Deus, embora, como eu já disse, a maioria estivesse ali praticando idolatria. Então, nós precisamos cuidar para não estender as mãos nas coisas de Deus, cuidar para estarmos debaixo da graça de Deus.
Deus não nos dá o direito de vingança, de castigar, de fazer por merecer. Deus não nos dá o direito de nada disso. Tudo isso pertence ao Senhor. Em outras palavras, né? Nós precisamos estar muito conscientes de todas as nossas ações. E respondeu Acabe, versículo 14, por mão de quem? E ele disse, assim diz o Senhor, por mão dos criados dos príncipes das províncias. E Acabe perguntou, e quem começará a batalha? E o profeta respondeu, tu. Então o rei precisava ir para a batalha. E aí a batalha começa então, aí no versículo 15, vai... E aí o versículo 22, vamos lá. E achegando-se então o profeta, o mesmo que veio lá no começo, e a Bíblia não identifica, ao rei de Israel, disse-lhe, vai, esforça-te e considera, e olha o que tens que fazer, porque passado um ano, o rei da Síria há de vir contra ti. Então a guerra, ela demorou mais tempo, mas teve um intervalo. Teve essa primeira luta aqui do 15 até o 21, aí teve um intervalo de cerca de um ano, e nova luta. Mas olha só, Deus avisou que ia ter essa nova luta, tá? Porque uma guerra, nós precisamos entender isso, uma guerra ela é ao longo de um tempo. Dentro dessa guerra acontecem várias lutas, tá? E antigamente era mais comum que hoje, né? Faz acordos de paz, um período de paz para poder se restabelecer numa guerra. Ou então não é nem um acordo. Muitas vezes o exército, o que está perdendo, ele acaba fugindo, se resguarda, trata dos seus feridos, se reabastece e depois de um tempo ele volta para continuar. Que foi o que aconteceu aqui, tá bom? Versículo 23. Porquanto os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso nos venceram. Mas, se pelejarmos com eles na planície, certamente veremos que somos mais fortes do que eles. Então, os sírios, eles reconheceram que foram derrotados, mas eles estavam vendo Deus, né, o Deus de Israel, como um Deus local, como um Deus muito específico ali, o Deus dos montes, por isso que eles haviam ganhado aquela luta. E eles achavam então que se eles lutassem com o povo de Israel na planície, no plano, o povo de Israel iria então perder. Então, né, colocaram isso na cabeça. Faça, pois, assim, o profeta explicando para Acabe como fazer. Vamos prestar atenção. Tira os reis, cada um do seu posto, e põe capitães em lugar deles. Por quê? Na primeira luta foram os príncipes. Os príncipes não tinham, né, os príncipes ali das províncias não tinham experiência de guerra. Então aqui o profeta fala, né, em nome de Deus, que era para tirar os príncipes e colocar os capitães, veteranos militares, porque eles tinham experiência. E para a próxima luta precisava de experiência. E tu forma outro exército, como o exército que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro. E logo lutaremos com eles em campo raso e veremos se não os venceremos. E ele deu ouvidos e assim o fez. Passado um ano, Ben-Hadad passou em revista os sírios e veio a Afeque para lutar contra Israel, conforme o profeta já tinha dito que ia acontecer. E os filhos de Israel foram também inspecionados e tomaram provisões, foram ao encontro. E assentaram acampamento os filhos de Israel diante deles como 2 rebanhos de cabras. Ou seja, por que aqui o escritor está falando um rebanho de cabras? E vamos entender aqui, no versículo 27, vamos ver aqui na outra versão, como é que está na sua Bíblia aí? Tá, rebanho de cabras mesmo. 27, rebanho de cabras, com 2 pequenos rebanhos de cabras. Por que está citando rebanho de cabra? Porque é pequeno. Rebanho de cabra é um rebanho pequeno, tá? Porém, os sírios enchiam todo o campo. Então, é como se fosse, né, os estudiosos dizem aqui, que era 1 por 100. Então, para cada um soldado de Israel, o de Ben-Hadad tinha 100, tá? 28. E o homem de Deus se apresentou perante o rei de Israel. Então, olha só, lá no versículo 22, ele vem e dá a profecia. Olha, daqui um ano vai acontecer, você faz assim, assim, assado. Quando chegou a hora dessa luta, que seria a final da guerra aqui, ele aparece de novo. Ele vem e fala o seguinte para Acabe.
Assim diz o Senhor, versículo 28. Porquanto os sírios pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus também dos vales, das planícies, eu vou entregar toda esta grande multidão em suas mãos para que reconheçam que eu sou o Senhor. Aí olha só, e durante 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros, e ao 7º dia se deu a batalha, e mataram os filhos de Israel dos sírios em um dia 100.000 homens de pé. Fizeram isso pelo poder de Deus, porque era a única maneira disso ser alcançado. Não tinha outra forma. Era um exército muito pequeno. Outros fugiram para a feca cidades e o muro caiu sobre... Olha só. Fugiram para a cidade e certamente subiram no muro ali, com 2 pequenos rebanhos de cabras. Isso mesmo, Priscila. Muito bem, acho que está de forma geral, né? Eu estou com 3 bíblias aqui, as 3 estão falando pequenos rebanhos de cabras. Então, olha só, versículo 30. Outros fugiram para a fé que a cidade, e o muro caiu sobre 27.000 homens que tinham ficado. Porém, Ben-Hadad veio fugindo até a cidade e se escondia de câmara em câmara. Então, esses 27.000 homens certamente ou estavam subindo no muro, ou estavam assentados no muro olhando de longe, ou estavam ali entre o muro e alguma parede. O muro caiu. E esse muro caiu naquele exato momento para morrer 27 de uma vez, porque Deus fez isso, porque não foi obra humana ele ter acontecido isso. Deus propiciou que acontecesse exatamente naquele momento para matar esses 27.000 soldados ali de Ben-Hadad. Acabe peca. Então vamos ver. Olha só, Deus está dando vitória para Acabe. Deus vem e fala através do profeta. Ali no versículo 13, eis que hoje te entregarei em tuas mãos para que conheças que eu sou o Senhor. Então Deus faz uma promessa para Acabe, não com base na sua vida, mas com base em Deus ter uma aliança com o seu povo. Acabe não obedece. Ai, ai, né? Acabe não obedece. Então seus servos lhe disseram, versículo 31, eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Disseram isso para Ben-Hadad. Coloquemos, pois, agora sacos em nossos lombos e cordas em nossas cabeças, e vamos até o rei de Israel, para quem sabe lhe poupe a tua vida. E cingiram então os seus lombos de sacos e de cordas em suas cabeças, e vieram ao rei de Israel e lhe disseram, o teu servo Ben-Hadad diz, rogo-te que viva minha alma. Aí confira isso, né? Vamos comparar com lá no início, quando Ben-Hadad falou, os seus filhos e as suas mulheres, a sua prata e o seu ouro são meus. Olha como lá ele estava de um jeito e aqui ele já mudou. Aqui já está humilde, temendo pela própria vida. E ele, Acabe, disse, se ele vive ainda, meu irmão. E tomaram isso aqueles homens por bom presságio. E, Acabe não deu a entender nada com essa frase, mas os que estavam pedindo pela vida de Ben-Hadad entenderam que era bom essa fala. E aí falaram, teu irmão vive, Ben-Hadad vive. E aí Acabe fala, ide e me trazei. Então se apresentou a Acabe e o fez subir em um carro. E lhe disse Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou de teu pai, eu as restituirei. E faz ruas em Damasco para ti, como meu pai as fez em Samaria. E eu, disse Acabe, te deixarei partir com esta aliança. Fez então com ele a aliança e o deixou. Mas Deus tinha falado para Acabe, eu entregarei em tuas mãos. E ele tinha que matar todos os que viessem à sua mão, inclusive o rei Ben-Hadad. Então ele não obedeceu a Deus. Então o homem dos filhos dos profetas, e aí não dá a entender se é o mesmo profeta das duas profecias anteriores ou é o outro, disse a seu companheiro pela palavra de Deus, fere-me agora. Mas o outro não quis ferir. O companheiro ali, um outro profeta ali, da escola de profetas, essa escola de profetas foi criada lá por Samuel muitos anos antes, cerca de 200 anos antes. E ele disse, porquanto não obedeceste a palavra do Senhor, eis que ao te separares de mim, um leão te ferirá. E quando se separou dele, encontrou um leão e o feriu.
E encontrou-se logo com outro homem e lhe disse: fere-me agora. E o homem lhe deu um golpe e lhe fez uma ferida. E o profeta se foi e ficou diante do rei Acabe no caminho. E se disfarçou com cinza sobre os seus olhos. E quando o rei passava, clamou o rei e disse: teu servo saiu entre a tropa, e eis que apartando-se um, trouxe-me um outro homem, dizendo: guarda-me este homem, e se chegar a faltar, a sua vida será pela dele, ou pagarás um talento de prata. E como teu servo estava ocupado de uma parte a outra, ele desapareceu. Então o rei de Israel disse-lhe: essa será a tua sentença, tu mesma pronunciaste. Mas naquele momento tirou a cinza de sobre os olhos. O rei de Israel reconheceu que ele era um dos profetas e lhe disse: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da tua mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será pela sua vida e o teu povo pelo seu povo. Acabe tinha desobedecido a Deus, deixou Ben-Hadad livre, vivo e livre, e agora Acabe pagaria o preço. Não exatamente agora, mas nós vamos ver nos próximos capítulos, a partir de amanhã, que Acabe vai pagar o preço por essa desobediência. Esta guerra, se ele tivesse obedecido a profecia ao pé da letra, essa guerra o aproximaria de Deus, porque no versículo 13 o profeta fala: eu te entreguei em tuas mãos para que conheças que eu sou o Senhor. Ia ter uma mudança positiva para o reinado de Acabe, mas ele não obedeceu ao pé da letra. E aí o rei de Israel se foi para sua casa, triste e zangado, e chegou a Samaria. Aí olha só, capítulo 20 todo, nós não lemos nada sobre Elias. Então nós entendemos que ele teve um encontro com Eliseu e foi se restabelecer. Eles foram morar lá perto. Nós vamos ver depois da escola de profetas. Eles foram morar. Nós vamos ver aqui mais para frente mais detalhes dessa moradia de Elias, de onde ele foi morar e como foi esse tempo. Mas aqui não aparece. Todo esse acontecimento aqui do capítulo 20 durou aí cerca de quase 2 anos, 1 ano e pouco, porque teve a primeira luta dos versículos 15 até o 21, aí vem o profeta e fala: daqui 1 ano, então demorou mais 1 ano, né? Então foi ali 1 ano e pouquinho. Então quando a gente vai chegar no 21 amanhã, vai ser já o ano de 899, cerca de 2 anos então, o capítulo 20. E não tem sinal de Elias aqui. Então esse tempo foi o tempo dele ir para um lugar, se estabelecer ali com Eliseu e se reequilibrar, descansar. E certamente ele estava ali de forma mais local, falando de Deus e proclamando o nome de Deus, porque quem tem chamado, quem é profeta, não fica quieto. Pode até estar doente, pode estar até em casa se restabelecendo de alguma coisa, mas quieto não fica. Então, nós ficamos aí 2 anos, cerca de 2 anos ali com Elias na sua casa. Já na desobediência toda, foi até o reinado de Jotão, lá em 2 Reis, a desobediência toda do povo, do reino do norte, né, dos reis, ela vai até Oséias, até o rei Oséias. O que acontece? Vai tendo um rei e outro que fazem algumas coisas boas, mas não por completo. Então, quando eles fazem algumas coisas boas, dá uma amenizada. Então, por exemplo, aqui Acabe, ele foi à luta, né? Ele foi nessa guerra com Ben-Hadad, obedeceu toda essa parte, não obedeceu no quesito do rei, mas então dá uma apaziguada para o povo, né? Dá ali uma acalmada, vamos dizer assim. Mas Deus não quer obediência por partes, precisa ser uma obediência integral. Então nenhum rei aqui vai resolver de forma definitiva. No caso do rei, Jotão fez o que era bom aos olhos do Senhor. Sim, mas olha só, ele não conseguiu colocar... eu só estou procurando aqui. Você está confundindo aí, Jaqueline. Eu estava aqui confirmando, porque na verdade assim, ó. Vamos lá. Jotão é reino do sul. Nós estamos falando de Acabe, que é reino do norte. O que eu falei que durou 200 anos e foi um rei pior que o outro, são os reis do norte.
chamado também de Reino de Israel, tá? Reino do Norte, Reino de Israel, 10 tribos, durou 200 anos, de 922 até 722, quando Samaria foi saqueada e todo o povo das 10 tribos foram levados cativos, tá? Foram retirados de Israel e ficaram, né, por mais de 2.700 anos fora de Israel. Agora, na década de 60, 1960, o governo de Israel começou a trazer, identificar e procurar na terra onde estavam essas tribos e começou a trazer de volta. E o ano passado, em meio da pandemia, enquanto o povo estava ocupado com a pandemia, o governo de Israel estava, trabalhando e trouxeram centenas de pessoas das tribos, dessas tribos chamadas de tribos perdidas, tribos esquecidas, que são as 10 do Reino do Norte, trouxeram de volta para Israel numa ação de inteligência muito grande. Eu coloquei lá o vídeo no Telegram para quem quiser assistir, já faz alguns dias, mas está lá. Sim, só saber se a desobediência continuou. Sim, continuou, tanto é que levou ao cativeiro, né? Então, assim, vamos aí só resumir, já que eu citei o Reino do Norte. Então, teve a divisão do reino, lá com Roboão e Jeroboão, por conta de uma ação de Roboão envolvendo impostos, né? Teve essa divisão do reino, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte durou 200 anos, um rei pior que o outro. De vez em quando eles fazem algumas coisas boas, mas não é por completo. Essas coisas boas apenas dão uma apaziguada, uma acalmada. Reino do Norte dura 200 anos. Quando são levados, são tirados totalmente de lá e só voltam nessa situação que eu falei. Uma das profecias, um dos sinais, né, é de que as tribos todas voltem para Israel. Então, é sinal aí de escatologia acontecendo com essas tribos voltando para Israel. Reino do Sul, ou chamado Reino de Judá, são 2 tribos, Judá e Benjamim. Ali é onde teve mais reis bons. Então, por exemplo, nós já comentamos semana passada sobre o rei Asa, o rei Josafá. O rei Josafá é um rei que fez tudo que era bom e reto aos olhos do Senhor. O rei Jotão também, né? Tem o Jotão, que é o Reino do Sul, que a Jaqueline está se referindo no comentário, e eu estava confundindo com o do Norte, porque no Reino do Norte tem um rei que o nome dele é Jorão, e eu estava confundindo os dois. Então aqui no Reino do Sul nós tivemos vários reis bons. Josafá foi um rei bom, e outro, Jotão, nós tivemos outro, Ezequias, parte do seu reinado, mas todos eles não foram reis bons durante todo o tempo. Nós vamos ver Josafá, que até o último comentário que eu fiz, ele era bom. Depois ele cai ali, ele pratica algumas coisas que não agradam a Deus. E nenhum consegue restabelecer o altar de Deus de forma 100%. Por conta justamente, né, como a Jaqueline está perguntando aqui, só saber se a desobediência continuou. Continuou de tal forma, porque assim, nenhum rei conseguiu obedecer 100%. Nenhum rei cumpriu 100% do que Deus mandou. Nem os reis chamados de bons. Sempre teve alguma coisa ali que não conseguiu fazer 100%. E a desobediência continuou. Mas por conta desses reis bons que tiveram, né, Josafá, Jotão, Ezequias, Josias, tem vários reis bons, eles então aumentaram o tempo de duração do Reino do Sul. O Reino do Sul só foi então destruído no ano de 586. Então eles duraram aí 300 e poucos anos, 100 e poucos anos a mais do que o outro reino, tá? Porque não foi uma desobediência completa, foi uma desobediência parcial, mas é o que também nos mostra que desobediência parcial não resolve. Precisa ser uma obediência, né? Tô falando de desobediência. A obediência precisa ser total e não parcial. Deus abençoe, gente. Recompense por esse tempo. Fique com Deus. Deus abençoe.